Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Estou chegando para atualizar as principais informações do dia, trazer reportagens especiais nesse comecinho de semana, comecinho de um novo mês de setembro chegando, né, em que temos a Semana da Pátria, Semana Farroupilha para quem está aqui no Rio Grande do Sul, com o desfecho lá no 20 de setembro, Dia do Gaúcho, e a programação aqui da TV Novo Tempo, do Telejornal NT Sul, sempre atualizando tudo isso, trazendo informações do nosso dia a dia, e por isso vamos aos destaques desta edição. Hoje nós vamos mostrar como está a duplicação da BR-290. As obras no lote 4 avançaram e até uma passarela para pedestres foi entregue em Pantano Grande. Mas em outros trechos da rodovia, o ritmo dos serviços continua lento. Eu já saí de fora 2 vezes da estrada por causa do acostamento alto, né? Não é forma, é só fazer no meio, tapa os buracos, então... Mas a duplicação é muito importante. E ainda, cofre é arrombado na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Alvo da ação foi Caixa Eletrônico do Santander, que fica no prédio onde funcionam as secretarias de Administração, Fazenda e Educação. Aqui na frente não houve arrombamento pela frente. E é o que a gente definiu por enquanto é que entraram lá pelo lado de lá. A Expo Inter começou quebrando vários recordes neste final de semana. Mais de 250 mil pessoas já visitaram o parque. O número de animais inscritos é o maior em toda a história. E a quantidade de expositores no pavilhão das agroindústrias também nunca tinha sido tão expressivo. Produtores de noz pecan apostam tudo na safra do ano que vem. Após ciclos difíceis nos pomares do Rio Grande do Sul, o foco é a recuperação. E nós vamos contar uma história linda de 2 irmãs que sempre priorizaram o aleitamento materno. Tiveram desafios, mas com coragem e suporte estão vivendo este momento juntas, com bastante amor e alegria. A mãe teve 3 filhos e depois dos 3 ela disse que nunca mais ia cuidar de bebê recém-nascido. Só que daí quando nasceu o neto, ela teve que cuidar. Trocar fralda, disse que não ia mais trocar fralda. E você de casa, tem notícia para contar? Manda o seu recadinho para a gente, o nosso WhatsApp está à disposição para os nossos 3 blocos de interatividade que nós temos aqui, em que a gente abre espaço para você se pronunciar, dar a sua opinião sobre os fatos do dia, contar aquilo que acontece onde você está, e o número na telinha é o 51997697129. Você pode mandar uma foto, pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo e a gente vai colocando aqui no ar a sua participação. Nossas lives também já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. O lote 4 da duplicação da BR-290 é o trecho mais avançado desta importante obra que visa melhorar a fluidez do tráfego, aumentar a segurança viária e impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Em Pantano Grande, os avanços são visíveis. A rodovia ganhou uma nova configuração no trecho e a expectativa é de que os 20% restantes sejam concluídos ainda neste ano. A BR-290 é, sem dúvida, uma das mais importantes rodovias do Rio Grande do Sul. Ela é a principal ligação da região metropolitana com a região central e principalmente a fronteira. Sobre a duplicação, a grande parte dos usuários desta BR possuem a ciência que essa obra é demorada e tudo avança de maneira lenta. O lote 4 inicia no quilômetro 199 e vai até o quilômetro 228, totalizando 28 quilômetros de pistas duplicadas. Entre as melhorias entregues aos usuários estão 14 quilômetros de novas pistas, implantação de ruas laterais, instalação de nova drenagem e sinalização. Atualmente, estão pavimentados outros 11 quilômetros da duplicação que aguardam a finalização da drenagem superficial e sinalização para serem entregues aos usuários. No entanto, ainda há pontos da rodovia que preocupam, com trechos em más condições de asfalto.
A expectativa dos motoristas, em especial os de caminhões, é de que o ritmo de progresso se estenda aos demais lotes. Tu conversa com os caminhoneiros, o painel do caminhão não resiste, está tudo quebrado. O meu lá pode olhar, está tudo trincado. Porque a trepidação é assim, ó. Né? Acho que a estrada não pode ser assim, né? Daqui a pouco tu pega assim, pula. Né? Esse caminhão tem a mola forte, tu não para dentro da cabine, em cima do banco. Então está muito complicado, muito ruim. Não adianta ter a duplicação e a estrada não ser boa. Se não tiver um conserto bom, não adianta nada. Vai melhorar, claro, né? Porque aí vai evitar muito acidente. Mas no sentido de arrumação, de ficar boa a estrada, não, tá péssima. Pega aqui esse trecho aqui, até Cachoeira, esse pedacinho aqui, já é uma diferença, né? Uma baita diferença. É muito melhor. Mas só que aí tu pega o asfalto novo, né? A duplicação e aquele antigo de lá para cá, tu vem caindo tudo, né? Vem caindo fora. O acostamento alto, tu sai fora. Eu já saí fora 2 vezes da estrada por causa do acostamento alto, né? Não é forma, só fazem no meio, tapa os buracos, então. Mas a duplicação é muito importante, é muito importante. Tá ficando boa, esse viaduto aqui mesmo fazia falta. O tráfego dos caminhões mesmo, que tinha que passar aqui por baixo, aqui tá bem melhor. E devagarinho, mas tá saindo a obra. Tá certo. Tu costuma pegar muito essa 290, frequentar bastante? Sim, eu moro em Encruzilhada, eu carrego muito lá de Canoas, Porto Alegre ali. E agora mesmo vinha de lá agora parei um pouco aqui para dar uma descansada. E notei que tá bem adiantada. E assim que ficar pronta, o fluxo vai melhorar muito. Hoje, qual que seria a situação assim que mais dificulta para vocês que são profissionais do volante? A sinalização mesmo, e o fluxo é muito grande, né? E aí a duplicação vai melhorar bastante nesse sentido. A passarela é uma das novidades nessa intervenção importante referente à duplicação da BR-290. Nós estamos aqui no município de Pantano Grande, onde está localizado o lote 4. Nas intervenções referente a essa duplicação, mais de 80% das obras já foram concluídas. E a colocação dessa passarela facilita muito e traz principalmente segurança para quem mora aqui em Pantano Grande. Me diz uma coisa, o que vocês acharam aqui dessa passarela, desse novo lugar aqui? É bom para nós que se mudamos recentemente para lá, para ir pro colégio é bom. É bom? Uhum. O que tu achou, moça? Achei bom também. Tá utilizando bastante? Sim, todos os dias. Como é que era antes, sem? Tinha que atravessar esse perigo nessa faixa aí. Daí esses dias, marcou de um acidente aí ainda com nós, aquele dia que nós estávamos lá na nossa tia. Aí com essa passarela ajudou muito. Muito. Muita gente está utilizando ou ainda tem gente atravessando a BR? Passa por baixo ainda. Passa por baixo, mas aquele dia que eu tava passando aqui, eu falei para eles passar por cima. Eu acho assim que foi uma coisa bem útil para quem leva a criança para Pantano mesmo, para a escola Pantano. E antes passavam pela BR, assim, atravessando daí, né, na BR. Eu não tenho criança, mas eu vi assim a minha vizinha mesmo, ela atravessava na faixa. Mas o que eu acho é isso aí, que foi bem útil. E o pessoal tem aderido bastante à passarela? Sempre passa alguém. Não é assim aquele movimentão de gente, né? Mas passa. Executada em concreto pré-moldado, tendo uma largura de 2,5 metros e uma extensão de 50 metros, esta obra é parte importante das melhorias urbanas de duplicação da BR-290. Somente a passarela teve investimento de R$2 milhões. A duplicação total dos 4 lotes, em torno de 115 quilômetros, começou ainda em 2014 e tinha previsão inicial de terminar em cerca de 2 anos. Entretanto, os atrasos são expressivos. Há quem estime a conclusão total apenas em 2028 ou até 2029, especialmente devido à estagnação dos lotes 1 entre Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos e o lote 2 de Arroio dos Ratos até Butiá. Enquanto isso, o lote 3 apresenta um avanço mais concreto,
com liberação gradual de trechos duplicados já em uso. E para quem precisa transitar pela 290, quando chega ali naquela faixa duplicada, é uma verdadeira maravilha, não é? Porque quando você está no trecho da pista simples, e aí por vezes pega ali uma fila de caminhões, por exemplo, não tem o que fazer. A gente tem muitos trechos em que não é possível ultrapassar, então tem que seguir efetivamente na velocidade em que é possível. Então, de fato, é um fator de desenvolvimento, pode ser um fator de desenvolvimento para a região. Então, quanto antes essas obras saírem do papel, as comunidades locais ou adjacentes vão ser beneficiadas com toda a certeza. A gente segue acompanhando. Gente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve na manhã de hoje na RSC 287, em Santa Maria, para participar do ato que oficializa a ordem de serviço para a construção de 2 novas pontes na região. As obras contemplam a ponte sobre o Arroio Grande, no município de Santa Maria, e a ponte sobre o Arroio Barriga, entre Novo Cabrais e Paraíso do Sul. O anúncio foi realizado no próprio local, onde seguem em funcionamento as estruturas metálicas provisórias instaladas pelo Exército após as enchentes de 2024. À tarde, ele vai estar em Santa Cruz do Sul para entregar um trecho da rodovia duplicada. Um assalto realizado no final de semana impediu o funcionamento das secretarias de Administração, Fazenda e Educação em Cachoeira do Sul na manhã de hoje. A ação teve como alvo o caixa eletrônico do Banco Santander, que fica no térreo do prédio. Os criminosos utilizaram furadeiras para ter acesso ao interior do cofre. O caixa eletrônico do Banrisul, também instalado no prédio, não foi violado. Um assalto ocorrido no final de semana interrompeu as atividades na manhã de hoje no prédio em que funcionam as secretarias da Fazenda, Administração e Educação da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A ação, segundo relatos, teria ocorrido entre a noite de sábado e o final da tarde de domingo. O alvo, um caixa eletrônico do Banco Santander, instalado no térreo do prédio. A informação é de que o alarme teria disparado às 7h30 da noite de domingo, mas como a frente do prédio não foi afetada com a ação, a empresa de segurança esteve em frente ao local e não observou qualquer mudança. Para que a perícia pudesse ser feita, o prédio permaneceu isolado e os servidores foram dispensados. O que a gente viu de manhã quando chegou o Anjo, que é o rapaz que abre a secretaria, que estava o cofre do Santander, estava arrombado, está desmontado ali no chão, foi aberto o cofre e foi mexido nos alarmes, assim, eles foram trocados de lugar, coisa do tipo. A gente não tinha percebido nada, porque aqui na frente não houve arrombamento pela frente. E o que a gente definiu por enquanto é que entraram lá pelo lado de lá, na casa vizinha pelo lado, lá encostado na casa da Rita Ribeiro lá, por aquele acesso, e de lá eles entraram por dentro aqui e fizeram o trabalho. Pelo que a gente viu também por relato dela, parece que ela já conversou com a Polícia Civil ali, foi entre sexta de noite e domingo. Tem uma estimativa de quanto foi levado? Não, isso aí o pessoal do Santander já esteve aqui, a gerente, a segurança do Santander, já conversaram com a Polícia Civil, mas isso é eles que estão verificando isso. Nós estamos aguardando, a gente liberou o pessoal, porque estava todo mundo aqui na rua, eles não deixaram entrar, e a gente está aguardando o delegado se vai ou não vai vir perícia. Fomos acionados nessa manhã, tá? Já estamos fazendo os levantamentos preliminares de atos de polícia judiciária, comparecemos ao local, provavelmente o fato não terá testemunhas, então a prova que pretendemos produzir aí deve ser uma prova técnica, estamos aguardando a perícia nesse momento para o local e a partir daí coletar toda a prova possível. Concomitantemente, estamos atrás de imagens que possam trazer qualquer elemento aí que ajude a identificar indivíduos, veículos utilizados, qualquer coisa, as imagens do entorno. E, ao mesmo tempo, a gente pede aí que qualquer informação relevante seja repassada à Polícia Civil. Uma informação muito preliminar, a gente acredita que a ação possa ter iniciado no sábado, mas que se concluiu ontem, domingo à noite. A perícia foi realizada pelos profissionais do IGP de Cachoeira do Sul e até o final da manhã, ações foram concluídas e o prédio liberado. O atendimento será retomado normalmente ao público já no turno da tarde. Bom, e às segundas-feiras, quinzenalmente, aqui no Telejornal NT Sul, tem Dor Aqui, Dor Ali, com o fisioterapeuta William Rosa. É comum, às vezes, a gente conversar com as pessoas e aí ter ali algum tipo de reclamação sobre dores nas articulações, dói o joelho, alguma outra articulação, e a pessoa diz assim, eu acho que o tempo está para chuva, né? Já ouviu?
Pois é, e outra pergunta aí para te fazer. Será que quando a gente tem uma dor numa articulação, isso automaticamente é sinônimo de uma lesão? Sim ou não? O que você acha? William Rosa está chegando agora com dicas importantes para que a gente possa cuidar das nossas dores articulares. Salve, salve galera! Dor aqui, Dor ali tá na área e hoje, mais uma vez, um conteúdinho muito bacana aqui, que nada mais são do que 7 dicas muito simples que vocês devem saber sobre dor, tá? Bem simples, bem tranquilo, enfatizando muito do que já foi dito ao longo desse tempo que a gente conversa aqui sobre dor, sobre lesões, que é para tranquilizar bem vocês aí, caso estejam sentindo alguma coisa, tá, gente? Número 1. A dor não é sempre sinal de algo grave, tá, gente? Muitas vezes o corpo só está tentando nos avisar de que a gente precisa dar atenção para alguma coisa. Por exemplo, não está muito estressado de repente, ou está se alimentando bem, ou está dormindo pouco, enfim, né? O nosso corpo nos dá sinais. Muitas vezes esses sinais vêm na forma de alguma dorzinha ou de algum desconforto. Número 2, muito importante também. Movimentar-se ajuda. Movimentos leves e seguros normalmente tendem a nos ajudar com as nossas dores. Por quê? Porque o nosso corpo entende que o movimento é algo seguro. Número 3, o que nós temos aqui? Algo que talvez seja uma das dicas mais importantes aqui, né? Que é o seguinte, a dor não é igual para todos. Então não adianta eu ficar comparando a minha lesão com a lesão da pessoa ali do meu vizinho. Por exemplo, vamos usar aqui o joelho como exemplo. Eu fiz uma cirurgia de joelho e o fulano, meu vizinho, fez a mesma cirurgia e ele está com muito mais dor do que eu, ou eu estou com muito mais dor do que ele. Gente, cada pessoa tem um jeito de interpretar a dor e a gente não pode comparar totalmente porque o contexto em volta é algo mais, né, elaborado. Número 4, já meio que complementando o que eu disse na dica número 3 a mente influencia a dor. O que eu quero dizer com a mente nesse caso? Estresse, ansiedade, falta de sono, todos estes fatores tendem a influenciar na nossa dor. Por isso que eu digo, de repente o joelho do nosso cinegrafista aqui tem uma lesão parecida com o meu joelho e eu sinto mais dor, mas eu posso estar envolvido num contexto de mais estresse, eu posso estar dormindo pior, eu posso ser uma pessoa mais ansiosa naturalmente. Então as dores no meu corpo tendem a se manifestar de forma diferente, tá, gente? Número 5, gente, medicamento não resolve tudo, tá? O que eu quero dizer com isso? Os remédios, eles até podem ajudar, eles têm propriedades analgésicas, mas sozinhos eles não tratam a causa da dor. A causa geralmente a gente trata com exercícios, exposição gradual do nosso corpo ao ambiente de estresse, que é, por exemplo, assim, machuquei meu joelho lá correndo, ou tive uma lesão muscular de corrida. Aos pouquinhos a gente vai periodizando, né, o nosso movimento para um dia voltar a correr. Então a gente tem que ir expondo o nosso corpo a esse ambiente para que a gente volte a correr com segurança, tá? Isso sim é tratamento. O medicamento ele vai fazer a parte analgésica. Número 6, muito importante também. O nosso corpo naturalmente tem uma boa capacidade de recuperação, tá? Na maioria das vezes o nosso corpo melhora com cuidados básicos, que seria o quê? A proteção lá da nossa lesão, né? A exposição gradual ao ambiente de estresse para o retorno ao esporte, ter uma boa força, ter uma boa mobilidade, né? Então, assim, não se preocupem, porque não existe inflamação, não existe dor que dure para sempre, né? São diversos contextos ali na nossa dor que vão sim nos incomodar, mas o nosso corpo tem uma boa capacidade de gerir essa dor, né? No geral, o nosso corpo tem uma boa capacidade de cicatrização, uma boa capacidade de melhora. E por último, mas não menos importante, procurar ajuda cedo é importante, tá, gente? Não precisa esperar até a dor ficar insuportável para que a gente vá procurar lá uma orientação ou uma recomendação de um profissional capacitado para lidar com ela, tá, gente? Por quê? Eu sempre brinco com os meus pacientes que quando nós somos crianças,
qualquer dor, qualquer coisa diferente que a gente sente, nossos pais nos levam num médico ou num especialista lá para descobrir o que a gente tem. Por que quando a gente fica adulto, a tendência nossa é negligenciar essa dor, né? Então, assim, a gente não precisa deixar a dor chegar até um estado alarmante, né, de incapacitação da gente, para que a gente procure, né, um profissional qualificado para poder lidar com ela. Por quê? Porque quanto antes a gente começar a trabalhar em cima dessa dor, antes, maior é a nossa margem, né, de resolução do nosso tratamento. Quanto mais aguda for essa dor, melhor é o manejo dela. Quando aquela dor vai ficando mais crônica, mais insistente, já vem com a gente há mais tempo, o nosso corpo começa a acostumar com ela. Daí é mais complicado que a gente faça esse manejo, tá, gente? E por hoje era isso, né? Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Um beijão e até a próxima. O setor de vigilância epidemiológica de Cachoeira do Sul confirmou 2 casos de leishmaniose visceral canina em Cachoeira do Sul. A Diretoria de Vigilância em Saúde analisa 5 casos suspeitos junto ao Laboratório Central do Estado, LACEN. Os casos de contaminação em animais foram notificados a partir de junho em pontos localizados na zona rural, na localidade de Cerro dos Peixotos, e na zona urbana do município, junto aos bairros Noêmia, Rio Branco e Ponte Verde. Com a confirmação de 2 casos, a Vigilância Epidemiológica emitiu alerta para que a população tome conhecimento dos sinais e também dos sintomas da doença e para que procure os serviços de saúde em casos suspeitos. A leishmaniose é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito palha. Na edição de amanhã, nós vamos trazer mais detalhes sobre essa doença, sobre formas de prevenção e como ela se manifesta no organismo. E a gente muda de assunto agora para falar da principal feira internacional que acontece em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. O calor do fim de semana contribuiu para atrair um público grande nos primeiros dias da Expo Inter. Mais de 250 mil pessoas circularam pelo Parque Assis Brasil, aproveitando as exposições, julgamentos, palestras e oficinas. Uma das novidades desta edição foi a escolha do touro mais pesado da feira, com uma raça conquistando o título pela primeira vez, marcando um feito inédito na história da exposição. O Parque Assis Brasil em Esteio estava lotado no primeiro final de semana de Expo Inter. A boa condição do tempo fez as famílias se deslocarem para conferir as exposições, julgamentos, palestras e oficinas oferecidas no evento. Cerca de 250 mil pessoas já circularam pelo parque. O destaque do final de semana foi a escolha do touro mais pesado, título que era mantido há anos pelo criador cachoeirense Cacaio Lima com a raça Limousin. Desta vez, o Falcão, touro da raça Brahman de 7 anos, registrou o peso de 1.430 quilos, se tornando o animal mais pesado da 48ª edição. É a primeira vez que uma raça zebuína conquista o feito. Ele vem da cabanha Talismã, de Sara, Santa Catarina. A feira ocorre até 7 de setembro, das 8 da manhã às 8 horas da noite. Durante a semana, o NT Sul acompanha de perto a Expo Inter, com uma cobertura completa da feira, trazendo todos os detalhes e destacando a participação dos cachoeirenses. A repórter Lena Caetano vai até o Parque Assis Brasil e mostrar tudo ao longo da nossa programação, com reportagens especiais, entrevistas e curiosidades direto de Esteio. Isso aí, amanhã a gente já traz mais detalhes diretamente de Esteio sobre a Expo Inter, uma feira que atende tanto o público urbano, muita gente das cidades vão para a Expo Inter, mas também tratando de forma muito técnica essa vocação importante do estado do Rio Grande do Sul para a agropecuária. Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul vota hoje, em regime de urgência, o projeto de subvenção financeira para a realização dos festejos Farroupilhas desse ano de 2025. A proposta prevê o repasse de recursos para viabilizar a estrutura do primeiro acampamento Farroupilha no município, que vai ser realizado no Parque da Fenarroz. O valor que deve ser repassado para a Associação Tradicionalista e Cultural é de aproximadamente R$100 mil. A ideia é oferecer uma estrutura mais ampla, segura e acolhedora, valorizando as tradições e reunindo entidades tradicionalistas, escolas, artistas locais e o público em geral.
A votação em caráter de urgência atende à necessidade de garantir tempo hábil para a organização do evento. A expectativa é de que o acampamento Farroupilha se consolide como um novo ponto de encontro da comunidade durante as celebrações de setembro. Vamos agora ver recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha, mas muito obrigado a você que também faz o NT Sul junto com a gente. Que tal você ser aí um repórter colaborativo do telejornal NT Sul? Tem notícia para contar? Então faz um vídeo, manda pra gente, manda uma foto, mande um áudio e a gente vai filtrando tudo isso, colocando aqui na telinha e muitas dessas mensagens vão virar efetivamente reportagens, porque a nossa equipe vai ao local, vai acompanhar e a sua sugestão, portanto, é sempre muito bem-vinda. Na tela o número do WhatsApp 51997697129, na telinha a participação, uma participação anônima, para abrir aqui o bloco de interatividade. Diz aqui, imagina quanto rato deve ter ali onde tanta gente come. Aí, esta pessoa que mandou pra gente aqui o vídeo, olha só, ele mostra essa estrutura na praça, aqui no centro de Cachoeira do Sul, com muito lixo, embaixo aqui dessa estrutura, que é uma espécie de palco, né? Então, situação bem terrível aí, é preciso fazer uma manutenção e limpar. Agora, minha gente, né, é aquela questão da responsabilidade individual. Se a gente está numa zona central de cidade, não dá para descartar o lixo em qualquer local, né? Procura uma lixeirinha, leva junto, coloca no ponto adequado, né? Porque depois é aquela cobrança, aí a prefeitura que tem que fazer, e a prefeitura somos todos nós, são os recursos que são públicos, que às vezes poderiam ser destinados para outra coisa, além dessas questões de higiene, né? Muito obrigado aí ao telespectador que gravou e mandou pra gente. Quem mais? Mais recadinhos aqui, a Elaine está participando. Quero pedir uma atenção na rua Rodolfo Ricardo Dreves, no bairro Noêmia. Os buracos estão prejudicando os carros e na frente da minha casa tem um bueiro aberto com muitos mosquitos e mau cheiro, diz aqui a Elaine. Obrigado, Elaine, pela participação. Tem aqui uma foto, né, que mostra aí essa situação e mais uma foto, né, destacando aí o que a Elaine já está ilustrando. Obrigado, Elaine, pela tua participação. Está no ar, então, aí a tua reivindicação. Mais um recadinho na tela, o Everton Silva está participando. Hoje começou a Semana da Pátria, estou com a bandeira na frente da casa, patriotismo e amor pelo nosso amado Brasil, diz aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela participação. É isso, né? Semana da Pátria começando. Hoje teve abertura oficial, inclusive, aqui na rua Júlio de Castilhos, também região central de Cachoeira do Sul. Nos próximos dias a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também aqui no telejornal NT Sul. Muito obrigado, Everton, pela tua participação, por mandar a foto da nossa bandeira brasileira tremulando aí, né? Também aqui na telinha do telejornal NT Sul. Daqui a pouquinho mais recados da audiência, você de casa pode participar com a gente. A seguir, produtores de noz pecan apostam tudo na safra do ano que vem. Após ciclos difíceis nos pomares do Rio Grande do Sul, o foco é a recuperação. E nós vamos contar uma história linda de duas irmãs que sempre priorizaram o aleitamento materno. Tiveram desafios, mas com coragem e suporte estão vivendo este momento juntas, com bastante amor e alegria. A mãe teve 3 filhos e depois dos 3 ela disse que nunca mais ia cuidar de bebê recém-nascido. Só que daí quando nasceu o neto, ela teve que cuidar. Trocar fralda, disse que não ia mais trocar fralda. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa segunda-feira. Hora da gente falar um pouquinho aqui sobre as condições meteorológicas. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento o tempo já fechando um pouquinho mais, não é? Tivemos um amanhecer muito bonito por aqui, com céu azul, poucas nuvens. Agora já as nuvens predominando, considerando que tem certa instabilidade no ar, já a chuva em algumas regiões mais do oeste do Rio Grande do Sul hoje pela manhã, e essa condição deve avançar pelo estado. O Gustavo Verardo está chegando agora com mais detalhes da meteorologia. Olá a todos! A semana vai começando com tempo bastante instável na região de Cachoeira do Sul, assim como em boa parte do estado. Tem um sistema de baixa pressão atuando a partir do oeste gaúcho e já traz um amanhecer com bastante nuvens em Cachoeira do Sul. A mínima hoje foi observada em 17 graus.
e a máxima encosta nos 24 à tarde, quando tem risco para pancadas isoladas de chuva. Hoje, por enquanto, sem altos acumulados. Para terça-feira, mesma condição. Variação de nebulosidade, uma condição de tempo instável, principalmente à tarde, mas com chuva isolada. Por enquanto, sem risco de altos acumulados. Para esta terça, mínima de 18 e máxima também de 24. Para quarta-feira, atenção, uma frente fria avança, levando mais chuva com risco até de alagamentos. A quarta-feira vai ser um dia de tempo instável, céu encoberto, úmido e chuva que pode até ultrapassar os 50 milímetros. Então, atenção, porque o tempo instabiliza bastante nessa quarta-feira. Mínima de 17 e máxima de 23 graus. E para o Rio Grande do Sul, atenção, tem alerta, inclusive nas redes da Baroclima, para chuva excessiva entre o oeste, Campanha e partes do centro do estado. Então, atenção, porque o tempo permanecerá bastante instável e com risco de alagamentos. Os principais rios da região centro estão com níveis muito altos e a chuva estimada nos próximos dias tende a aumentar ainda mais o nível dos rios. Então, de modo geral, uma semana de tempo muito instável, úmido e com chuva no estado do Rio Grande do Sul. Até logo mais. O governo do estado do Rio Grande do Sul promoveu neste domingo a primeira edição da Caminhada contra o Feminicídio. A atividade reuniu dezenas de pessoas em Porto Alegre em um percurso que partiu da rótula João Goulart, na orla do Guaíba, até o estádio Beira-Rio. A iniciativa marcou o encerramento das ações do estado durante o Agosto Lilás, mês dedicado à campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A caminhada foi finalizada com um almoço produzido pelo chefe Júlio Rita e pelos voluntários do grupo Cozinheiros do Bem. 5 estandes também disponibilizaram informações e serviços voltados às mulheres ao longo do percurso. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, até julho deste ano foram registradas mais de 30 mil denúncias no estado gaúcho, resultando em 45 casos de feminicídio consumados. É hora da gente ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você que está separando um tempinho, mandando o seu recado para a gente aqui na correria da hora do almoço. Espaço sempre garantido, reservado para você. A Márcia Moreno está mandando mensagem aqui no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Daniel, manda um feliz aniversário para minha amiga Luciara, que está de aniversário hoje. Alô, Luciara, grande abraço, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Um abraço de toda a equipe também aqui do NT Sul e especialmente da sua amiga Márcia Moreno. Obrigado, Márcia, pela participação. Por aqui também o Claudiano Santos e Rosa, Nazareno Azevedo, muito obrigado a vocês que estão interagindo com a gente. Tá na telinha aqui no rodapé do nosso vídeo, o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se você não está inscrito ainda no YouTube aqui do NT Sul, da TV Cachoeira, inscreva-se já para receber todas as nossas produções, os conteúdos que nós publicamos diariamente, tem playlists variadas também, com muita utilidade para toda a nossa sociedade, com certeza. Vamos para a telinha? Recadinhos aqui da nossa audiência. Olha aqui, mensagem da Verônica Cardoso. Valentim está realizado. Sou muito grata a Deus por ter proporcionado esse encontro. Nos tempos atuais é bem difícil criar filhos no caminho do Senhor e vocês ajudam nesse propósito. Hoje de manhã a gente estava começando aqui as atividades e a Verônica chegou aqui com o Valentim para fazer uma visita aqui a TV Novo Tempo, a TV Cachoeira. E foi muito bacana. E o Valentim feliz da vida, né? Saltitante, conheceu o pessoal, conheceu aqui o estúdio também do Telejornal, onde estou nesse momento aqui apresentando. Foi muito bacana. A gente fica muito feliz sempre ao receber os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, Verônica? Valentim, muito obrigado pela visita feita aqui à nossa equipe, tá bom? Um ótimo dia para ti aí. E, aliás, recebemos presente aqui, né? Um doce de laranja. Daqui a pouquinho mais, depois do almoço, a gente vai degustar. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. Você de casa também pode seguir interagindo com a gente. As irmãs Dayana e Luana tiveram bebês com um intervalo de 45 dias. Cada uma viveu as experiências da amamentação de uma forma.
Ambas enfrentaram desafios, mesmo a Dayana, que já tinha experiência da primeira gestação há 5 anos. Em comum, a determinação de priorizar o aleitamento materno e uma importante e valiosa rede de apoio. Elas são irmãs e ambas têm como prioridade garantir o mamar no peito para os filhos, embora alguns percalços que surgiram no caminho. Persistência aqui é a palavra que define as ações dessas duas mães. A Dayana, que hoje tem 40 anos, viveu a primeira experiência de amamentar quando o Theo nasceu. E mesmo com algumas dificuldades, perseverou. E destaca, é claro, a importância do suporte que recebeu para manter o plano de amamentar até quando fosse possível. O Theo nasceu de 36 semanas, né? Então, no início, ele não tinha muita força para mamar, então ele acabava perdendo peso. E como era meu sonho e a gente vê tanta coisa positiva em relação ao amamentar, né? Eu procurei uma doula, né, pra gente tentar manter essa amamentação dele, porque ele mamava e perdia peso, né, porque não tinha força e cansava muito rapidamente. Então, nas primeiras vezes eu tirava o leite do peito, aí por uma sonda e com uma seringuinha, para ele não cansar tanto, a gente ia gotejando assim o próprio mamar meu, para ele mamando um pouquinho mais e não cansar. Aí acho que foi quase um mês nessa missão. Aí depois que ele ganhou peso, né, ficou com força, assim, conseguia desenvolver uma mamada efetiva, assim, daí não precisou mais esse processo. Eu tive toda uma rede de apoio em volta de mim, né, porque sozinha eu acho que eu não ia dar conta, né, porque tu imagina, ele tinha que mamar a cada 3 horas. Antes da mamada dele, eu tinha que tirar o meu leite, né, esterilizar todos, o aparelho, a maquininha, tinha que estar sempre esterilizada. Então, eu acho que uma rede de apoio me ajudou muito nesse processo. E eu acho que a amamentação, assim, é o melhor presente que tu pode dar para um filho, né? Porque tu cria o vínculo da amamentar e a gente vê quanta coisa positiva que tem no leite materno, né? O leite materno é tudo que o bebê precisa, né? Claro, tem casos e casos. Se uma mãe não conseguiu amamentar, né? Não vai passar fome, né? Vai ter outras formas de criar vínculos, né? De suprir as necessidades do bebê. Mas como eu consegui fazer isso, eu acho que valeu muito a pena. A decisão de término desse período de leite do peito não foi da Dayana. Ela conta que o Theo, quando completou 2 anos e 4 meses, não quis mais saber de mamar. Hoje ele tem 5 anos. E então veio a Maria Clara e uma nova experiência com a amamentação e mais um aprendizado. Com a Maria Clara foi bem tranquilo o início, né, a amamentação dela. Mas com 4 meses, né, até os 4 meses era leite materno exclusivo. E aí com 4 meses ela teve uma assadura que não passava. E aí a gente descobriu que ela tem APLV, que é alergia à proteína do leite. E aí, para eu manter ela mamando no peito ainda, aí eu tirei todo o leite e derivados da minha dieta para continuar a amamentação. A partir do próximo mês, assim, é para a gente começar a introduzir um pouquinho de leite para ver como que ela vai reagir, né? Porque a PLV é uma imaturidade do intestino. Então, com o tempo, é para ela estar começando a digerir essa proteína. E mesmo com essa restrição alimentar bem ampla, afinal quase tudo tem leite na sua composição, a Dayana está firme na dieta, para manter a Maria Clara mamando por mais um tempo ainda. Foi bem diferente um do outro, né? O Theo teve o desafio no início, né, da amamentação, e dela foi tranquilo, mas com 4 meses teve esse novo desafio, né? Mas eu acho que a segunda gestação, né, como a gente já sabe mais ou menos o caminho, que não é tudo novidade, né? Eu acho que é mais tranquilo. Logo ali no hospital, a doula, né, a Larissa, nos acompanhou ali para ver a questão estava mamando direitinho, tudo. Mas ela já nasceu já gritando, a pigar 10, já foi pro peito, mamando super bem. Então foi bem tranquila a amamentação dela. Já com a Luana, que tem 37 anos, a história foi bem mais complexa. Não teve nenhum problema com a amamentação do Pedro. Hoje, com 7 meses. Os desafios vieram por conta de um problema de saúde que ela acabou tendo logo depois do parto.
Na verdade, no início não teve tanto desafio, né? Ele teve a pega bem tranquila, bem rápida. Já saiu mamando na recuperação ali, ele já saiu mamando. Foi bem tranquila. Aí eu tive uma bactéria no intestino, no pós-parto, que eu tive que ficar internada no hospital 10 dias. E ele ficou junto. Então eu tive uma rede de apoio para isso, né? Porque a gente fica muito fraca no puerpério, tudo. Então, o pai dele e a minha mãe, porque como eu tinha que ficar em isolamento, não podia ter muita gente junto, né? Então era só as duas pessoas para não ter perigo também deles pegarem, alguém pegar, né? A colite da Luana deixou ela tão debilitada e fraca que dependia de ajuda até para segurar o Pedro na hora de mamar. As pessoas a minha mãe e o Jorge tinham que segurar ele para mim, né? Colocar ele no peito para eu poder amamentar, porque eu não tinha força de segurar ele sozinha, pelo menos no início ali, até eu conseguir recuperar um pouco me restabelecer, né? Aí com 2 meses, mais ou menos, eu comecei a inserir a fórmula para eu poder me recuperar, né? Uma coisa que eu fui muito resistente, não queria, mas aí coloquei uma mamadeira por dia, uma para início da noite, coisa assim, né? Para ver se ele engrenava um sono, mas não adiantou. E aí, ainda assim, tu não desistiu? Não. Até hoje ele mama a noite inteira no peito. Durante o dia eu tento manter ele na mamadeira, na comidinha, né, nessas coisas. Mas não desisti, pretendo ir até ele não querer mais. Se ele quiser mamar até 2, 3, 4 anos, né? Não vou impedir, vou deixar. Acredito que não vai querer, né? Mas... E mesmo com essa dificuldade, ela seguiu firme, resistindo, inclusive, a usar a mamadeira para complementar a alimentação do pequeno. E assim como a irmã, reconhece a importância do suporte que recebeu. Não, eu nunca quis dar mamadeira. Sempre quis dar só o peito. Eu fui muito resistente, eu não queria. De jeito nenhum. Briguei com todo mundo que queria dar mamadeira para ele. Mas tive que começar aos poucos a inserir, né? Pro bem dele e pro meu, né? Pros dois. É sempre bom ter alguém, né, ali para te dar um apoio, para te ajudar no momento que tu precisa, no pós-parto, alguma coisa assim, né? Até para ajudar na amamentação, para ver se ele pegou direitinho, se não pegou. No hospital eles cuidam muito, eles ensinam, as enfermeiras lá ensinam, mostram, né, como é que tem que ser a pega dele. No primeiro momento, até elas ficaram surpresas, com 36 semanas ele pegou direitinho, pegou como tem que ser a pega, né. Para a consultora em amamentação Larissa Costa, o suporte é fundamental para que as mães consigam avançar no processo. Um cuidado que começa muito antes do nascimento do bebê. A rede de apoio ela é extremamente essencial, ela vai fazer parte da amamentação. Então a gente pensa nas empresas. Muitas vezes a gente tem aquela mãe que está ali com um bebê de mais ou menos 4 meses, vai retornar ao trabalho e acaba não conseguindo manter a amamentação por este motivo. A gente sempre pensa na importância desde do pré-natal, né? Desde a gestação, essa construção. Então essa rede de apoio ela vai ser consolidada e a gente hoje fala muito da composição de famílias diferentes que a gente tem. Né, ser uma construção realmente desde o pré-natal, que essa mãe consiga ter pessoas que ela queira junto dela nesse momento que vão ser o apoio dela. No caso da Dayana e da Luana, uma parte essencial dessa rede de apoio é a mãe, a Annelise, que acabou revendo todas as suas promessas. A mãe teve 3 filhos e depois dos 3 ela disse que nunca mais ia cuidar de bebê recém-nascido. Só que daí quando nasceu o neto, ela teve que cuidar. Trocar fralda, disse que não ia mais trocar fralda. Não, trocar fralda é com vocês, aí tá trocando fralda. Brincando, levando o pediatra, quando a coisa aperta, a mãe socorre. Eu acho que foi assim, a lição, é a gente saber que tem alguém para contar, né? E
Às vezes a gente diz, ai, passei por tudo isso, mas a gente vê como a gente é grato por ter alguém que estava no nosso lado, que a gente pode contar, sabe, com uma pessoa que, ai, aconteceu tudo isso, ai, mas tem alguém que pode me ajudar, sabe? E o nosso vínculo, assim, de irmãs, de mãe, né, principalmente de mãe, que ela tá sempre no corre-corre com a gente, né, nas coisas boas e nas coisas ruins. Eu falei pra ela assim, ai, mãe, teus serviços de babá, eu acho que vou te levar pra praia com tudo pago no próximo verão. A praia vai ser por nossa conta. Ela dá risada. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que cria um vínculo muito forte, assim, porque a gente vê nas dificuldades quem é que tu pode te ajudar, né? Pra que lado tu pode correr. E aí a gente vê na família, assim, como é importante ter essa rede toda. Foi essencial, né? Acho que tem que... como a Daiana disse ali, é o saber com quem pode contar, né? Muito bom, imagem fofa para fechar essa reportagem, né? E essa retaguarda realmente faz toda a diferença para a família nessa hora. Gente, nós vamos falar agora um pouquinho sobre agronegócio. O Rio Grande do Sul é responsável por 88% da produção nacional de noz pecan. A cultura tem se destacado como uma das que mais cresce na região, se consolidando como uma alternativa viável e promissora dentro das propriedades rurais. Após 2 ciclos marcados por desafios, o setor projeta um cenário mais positivo para este ano, especialmente no Sul, com a expectativa de uma safra robusta. A meta é repetir os bons resultados obtidos em 2023, alcançando uma produção mais estável e alinhada ao potencial da cultura. Nos últimos 2 ciclos, a produção de noz pecan no Rio Grande do Sul enfrentou desafios severos que comprometeram tanto a quantidade quanto a qualidade da colheita. Em 2024, a grande enchente que atingiu o estado afetou drasticamente diversas regiões produtoras. Excesso de umidade nos pomares, dificultando o manejo e provocando perdas significativas. Já em 2025, o cenário oposto se apresentou. Uma estiagem prolongada atingiu o estado justamente em um período decisivo para o desenvolvimento dos frutos, prejudicando o enchimento das nozes e reduzindo o potencial produtivo. A gente tem percebido, né, de uma forma geral, alternâncias no clima muito fortes, né? Tivemos todas as chuvas de 2025 que foram impactantes, né? E também tivemos dentro do próprio ciclo que culminou na nossa safra de 25 uma seca, né? Chuvas em excesso na brotação, depois uma seca em período entre janeiro e fevereiro, que também prejudica toda a produção, né? Então nós estamos tentando mitigar todos esses processos em cima de investimentos em irrigação, falando com os produtores de pecan para investirem também mais e entenderem mais o processo que dá irrigação como investimento para suas áreas, né? E a gente entende que cada vez mais essas oscilações serão presentes e para mudar esse fator é importante nós conseguirmos botar tecnologia em cima do processo e a irrigação é um deles, né? O impacto dessas adversidades climáticas tem um peso considerável, especialmente porque o Rio Grande do Sul concentra 92% da área dedicada à cultura de noz pecan no Brasil, totalizando mais de 6.300 hectares e cerca de 150 produtores cadastrados. Além disso, o estado é responsável por 88% da produção nacional, segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Com a produção em baixa nos últimos 2 ciclos de 2024 e 2025, em função das cheias e estiagem, a expectativa para 2026 é positiva, diante de toda a produção e o que se apresenta nesse cenário futuro que começa agora a partir da segunda quinzena de setembro e prossegue até a metade de 2026.
Acreditamos que agora um novo ciclo tá quase começando, né? Estamos vendo alguns efeitos dentro dos pomares de Nogueira Pecã, onde o frio que pegou esse ano como uma das horas de frio maiores do que nos últimos 10 anos, a gente tem percebido a contagem de horas de frio abaixo de 7,2 graus, né? Isso é um indicativo que pode ser muito bom para as nogueiras. Então pode vir uma brotação mais forte, né? Quando começar ali para o lado de final de setembro, né? As brotações, e aí a gente entende que isso possa ser um novo ciclo que pode ser bem melhor que os últimos 2 anos. O setor também acompanha com atenção os desdobramentos da nova tarifa imposta pelo governo americano. Ainda que esta medida não deva afetar, num primeiro momento, a comercialização de nosso pecan brasileira, há preocupação em relação aos reflexos sobre a renovação de máquinas e equipamentos essenciais para o beneficiamento do produto. E olha, reportagem super curiosa agora, hein? Você já ouviu falar em Dia dos Ruivos? Pois é, curioso, e esse dia existe e reuniu centenas de pessoas com essa característica de cabelos avermelhados em Tilburg, na Holanda, para um festival que celebra a cor do cabelo. O encontro foi lançado há 20 anos e agora atrai participantes de mais de 80 países. Cenourinha, cachos de cobre, flamejante. Esses são alguns apelidos associados aos ruivos, que geralmente são raros de se encontrar. Mas será que alguém ousaria brincar com uma multidão de pessoas de cabelos vermelhos? É isso mesmo. Centenas se reuniram em Tilburg, na Holanda, para celebrar o dia deles. Somos muito intimidados por sermos únicos. Quando você é único, acaba chamando a atenção. Por isso, sofremos bullying. Mas quando estamos juntos, criamos laços e pensamos: somos únicos e especiais. O Dia dos Ruivos foi lançado há 20 anos e agora atrai participantes de mais de 80 países para 3 dias de eventos. Olhando assim, um mar de gente. Mas o povo de cabelo vermelho representa menos de 2% da população mundial. Venho há 15 anos. Na primeira vez, eu queria conhecer como seria não me destacar na multidão e conhecer outras pessoas iguais. Conheci pessoas incríveis e agora sinto que somos uma família que se reúne todos os anos. O rutilismo é uma característica genética responsável pela ocorrência de pelos e cabelos ruivos, ou seja, de coloração avermelhada, um efeito que realmente pode ser entendido como um sinônimo de charme. Muito bom. Vamos ver recadinhos aqui da audiência. Na telinha, a participação da Pati. Quero parabenizar minha filha Ayla pelo seu nível. Está fazendo 5 aninhos no dia de hoje. Parabéns, Ayla. Felicidades. Muitos anos de vida. Aqui no nosso YouTube, a Simone está comentando a reportagem sobre amamentação e ela diz aqui o seguinte: referente à amamentação, as pessoas gostam de dar palpites e ela menciona que às vezes palpites errados, né? Sobre a questão da amamentação, fazendo com que a mãe desista deste ato. E ela diz aqui: o meu próprio pediatra me pediu para dar mamadeira e aí ela persistiu, quanto aqui, que amamentou o seu filho até os 4 anos e o Eliseu hoje está com 19. Muito bom. Obrigado, Simone, pela participação. Um abraço aí para ti e também para o Eliseu. Rosemary Beck também está com a gente. Sandra Lopes de Aguiar, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você de casa que separou um tempinho para falar com a gente, para mandar o seu recado, para comentar as reportagens, para contar também o que acontece onde você está, para rever as reportagens que nós exibimos hoje aqui, para compartilhar com seus amigos também. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Boa parte dos conteúdos já estão publicados por lá, assim como a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado pela companhia com a gente, fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e eu espero você amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau!